Continuando no verso 53 do capítulo 6 do Adilila. Lembram? Adilila, primeira parte. Adi significa isso. Primário, primeiro, principal. Então, a parte principal. Então, Adilila, os passatempos iniciais. Começando pelo 53, vamos direto para a tradução em português. Temos alguns minutinhos para a gente ler vários versos com significado. Se houver alguma necessidade muito premente, eu vou parar e explicar. Senão, eu vou continuar e depois a gente fala algo, tá bem? E vocês também, se tiverem alguma pergunta, podem fazer. Então, aqui, o verso 52 vai dizer: Shri Adwaita Acharya pensa, o Senhor Chaitanya considera-me seu mestre espiritual. Não obstante, sinto que sou tão somente servo dele. O amor por Krishna tem este efeito singular. Ele imbui aos superiores, iguais e inferiores, com o espírito de serviço ao Senhor Krishna. Significado: há duas classes de serviço devocional. O caminho dos princípios regulativos, Pancharatrika, e o caminho do transcendental serviço amoroso, Bhagavata. O amor a Deus daqueles dedicados aos princípios regulativos Pancharatrika depende mais ou menos da plataforma opulenta e reverencial, mas a adoração a Radha e Krishna está puramente na plataforma de amor transcendental. Mesmo pessoas que atuam como superiores de Krishna também aproveitam a oportunidade de prestar transcendental serviço amoroso ao Senhor. A atitude de serviço dos devotos que representam os papéis de superiores do Senhor é muito difícil de compreender, mas pode ser compreendida muito facilmente em relação à superexcelência do serviço específico que eles prestam ao Senhor Krishna. Exemplo vívido disto é o inconfundível serviço de Mãe Yashoda a Krishna. Sob o aspecto de Narayana, o Senhor não pode aceitar serviços de seus associados que representem papéis em que sejam iguais ou inferiores a ele. Porém, sob o aspecto do Senhor Krishna, com muita simplicidade, ele aceita serviço de seus pais, mestres e outros associados mais velhos que ele, os quais são seus superiores, bem como de seus iguais e seus subordinados. Isso é muito maravilhoso. Vamos continuar. O verso 54. Como prova disto, por favor, ouvi os exemplos descritos nas Escrituras reveladas, que também são corroboradas pela compreensão de grandes almas. Embora nenhum superior seja mais respeitado por Krishna do que Nanda Maharaj em Vraja, que em transcendental amor paternal não tem noção de que seu filho é a suprema personalidade de Deus, ainda assim, o amor estático faz com que ele se sinta um servo do Senhor Krishna, isto para não falar dos outros. Ele também suplica por apego e devoção aos pés de lótus do Senhor Krishna, como o provam as palavras de sua própria boca. Meu querido Uddhava, por favor, ouve-me. Na verdade, Krishna é meu filho, mas mesmo que penses que ele é Deus, de qualquer modo eu mantenho em relação a ele meus próprios sentimentos por meu filho. Que minha mente se apegue a teu Senhor Krishna. Que nossas mentes se apeguem aos pés de lótus de teu Senhor Krishna. Que nossas línguas cantem seus santos nomes e que nossos corpos caiam prostrados perante ele. Onde quer que vaguemos no universo material, sob a influência do karma, pela vontade do Senhor, que nossas atividades auspiciosas façam com que nossa atração pelo Senhor Krishna aumente. Significado. Esses versos do Srimad Bhagavatam, 10º canto, capítulo 47, versos 66 e 67, foram falados pelos habitantes de Vrindavana, encabeçados por Maharaj Nanda e seus associados a Uddhava,
que tinha vindo de Mathura. Os amigos do Senhor Krishna em Vrindavana, encabeçados por Sri Dama, têm afeição fraternal pura pelo Senhor Krishna e não fazem ideia de suas opulências. Eu vou parar aqui para explicar uma coisa. Nós estamos vendo agora o exemplo daqueles que são superiores, socialmente falando, os pais, e dentro da cultura védica, os pais são sempre autoridades inquestionáveis. Então, os pais como Nanda Maharaj e os tios, que são todos são chamados de Nanda. Nanda é Nanda, mas o outro é Abhinanda, Sunanda, e por aí tem muitos outros Nandas. São os tios, e tem muitas senhoras dessa mesma faixa etária, são todos considerados autoridades superiores ao menino Krishna. Ainda assim, Krishna aceita serviço deles. Então, e ainda exige. A gente vê como ele se comporta com a mãe Yashoda, né? A gente sabe, é mal criado às vezes com a mãe Yashoda, ele é, né, exigente, quebra as coisas, reclama, faz um monte de coisa de criança comum. Mas isso aqui Nanda Maharaj está falando e falou que Uddhava, porque Uddhava está tentando dizer a Nanda Maharaj, vocês não sabem quem é Krishna. Vocês estão aqui se associando com ele, pensando como se fossem filhos, amiguinhos de vocês. Ele é a suprema personalidade de Deus. Aí Nanda Maharaj diz, Uddhava, você pode dizer que ele seja isso. Para mim, ele é meu filho. Para mim, ele é meu filho. É isso que ele está dizendo aqui. E que eu quero mais e mais, que todos nós, mais e mais, nos apeguemos a Krishna. Na conclusão dele, tudo bem, você pode se apegar a ele como Deus, eu vou me apegar a ele como meu filho. Ele mantém isso. Agora vai mudar um pouco. Agora o autor vai começar a falar de outra relação, não mais de superioridade, de igualdade. Isso foi anunciado e agora ele vai dizer. Então, o verso que eu já li, que é o 62. Os amigos do Senhor Krishna em Vrindavana, encabeçados por Sri Dama, têm afeição fraternal pura pelo Senhor Krishna e não fazem ideia de suas opulências. Então agora vai dizer daqueles que estão como iguais. Imagine uma brincadeira comum entre eles, os amigos de Krishna, é dizer assim, Krishna, minha mãe mandou para mim aqui na merendeira um lanche super bacana. Abra a boca e fecha os olhos que eu vou colocar. Aí Krishna abre a boca. Aí o menino coloca uma flor dentro. Aí Krishna tira a flor e sai correndo atrás do menino. Então, olha quem vai fazer isso? Nenhum pujari tem coragem de fazer uma coisa assim. E quando a gente vai fazer a oferenda da boga, a gente vai contricto ali, fazendo tudo como a gente aprendeu na corrente de sucessão discipular. A gente faz tudo bem direitinho. Agora o menino vai lá e bota uma flor na boca de Krishna. É muita intimidade, né? Então, mas é do que está se tratando agora. Aqueles que são iguais a Krishna, eles não fazem ideia de suas opulências. É o que Krishna Das Kaviraj, o autor do Chaitanya Charitamrita, está dizendo. Embora lutem com ele e subam em seus ombros, eles adoram seus pés de lótus com espírito de servidão. Então, eles estão ali curtindo, mas na verdade eles mantêm o espírito de Dasanudasa, o espírito de servidão. Alguns dos amigos de Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, massageavam seus pés, e outros cujas reações pecaminosas haviam sido destruídas, abanavam-no com abanos de mão, como esses abanos que a gente tem aqui, a chamara e também o abano de pavão. O abano de pena de pavão é mais abano propriamente dito, enquanto a chamara é mais um espantador de mosquito. Então é usado para isso. E às vezes os fios da chamara tocam no corpo da pessoa que está sendo abanada. Às vezes tem uma formiga subindo aqui. A pessoa não vai colocar a mão na pessoa, na outra pessoa que ele está cuidando. Então ele com a própria chamara ele faz assim, né? Chega para lá na formiga com a própria chamara. É muito legal toda essa intimidade.
além da religiosidade, né? Além dos preceitos religiosos, que a princípio a gente aprende bem direitinho, com bastante disciplina. Então, mas além disso, a coisa começa a criar uma relação de identificação com o clima. A gente entra no clima. Né? E essa é a iniciação que o Prabhupada nos deu. Essa é a iniciação que nós temos, de entrar no clima. Então a gente entra no clima de Bhakti. A gente entra no clima de adoração pela misericórdia do mestre espiritual, pela iniciação do mestre espiritual. Então a gente entra e vai. Então, como eu estava dizendo, isso uma vez, Prabhupada que disse isso, vale a pena dizer, essa referência de que os fios da Chamara podem tocar a pessoa, foi Prabhupada. Prabhupada parou, um devoto estava fazendo assim, né? Espantando, bem esticado para poder pegar bem Prabhupada, e os mosquitos estavam entre o vento e Prabhupada. E Prabhupada disse assim, pode até encostar, mas tira os mosquitos. Pode até encostar os fios da Chamara, mas tira os mosquitos, está aí fazendo, né? Tira os mosquitos, é para tirar o mosquito, não é para outra coisa. Então, o último que nós vimos foi o 64. Alguns dos amigos de Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, massageavam seus pés, e outros, cujas reações pecaminosas haviam sido destruídos, abanavam-no com abanos de mão. Significado de Prabhupada. Este verso, citado do Srimad Bhagavatam, 10º canto, capítulo 15, que Prabhupada não traduziu, tá? Prabhupada não traduziu o capítulo 15, mas ele foi lá pesquisar e colocou a referência aqui para os estudantes de pós-doc poderem ver onde está. Descreve como o Senhor Krishna e o Senhor Balarama brincavam com os vaqueirinhos após matar Dhenukasura em Talavan. Então, é referência minuciosa, onde foi a brincadeira, de que estavam brincando, com quem Krishna estava brincando. É muito interessante, em termos de pesquisa, em termos de rigor científico, Prabhupada vai para o significado com a mesma linha de rigor. É bem legal isso. Aí vem aqui agora, que está falando dos sakhas, agora vai falar das sakhis, vai falar das meninas. Né? Mesmo as amadas amiguinhas do Senhor Krishna em Vrindavana, as gopis, cuja poeira dos pés foi desejada por Sri Uddhava, e além das quais ninguém é mais querido por Krishna, consideram-se criadas de Krishna. Ó Senhor, eliminador das aflições dos habitantes de Vrindavana, ó herói de todas as mulheres, ó Senhor que destrói o orgulho de teus devotos, com teu doce e amável sorriso, ó amigo, somos tuas criadas, por favor, desfaze nossos desejos e mostra-nos teu atrativo rosto de lótus. Aqui, sob o ponto de vista da teoria feminista, tem coisa, né? Aqui são as meninas falando. E olha o que ela diz aqui. Ó Senhor que destrói o orgulho machista de seus devotos. Não está dizendo devotos e devotas não, né? Aqui elas estão falando como meninas e às vezes os meninos, na idade deles, tem uma idade, uma faixa etária, que os meninos e as meninas não só brincam entre si. É uma coisa que foi representada na literatura infantil como Luluzinha e Bolinha, né? Acho que não tem, ainda existe isso? Uhum. Existe mesmo? Uhum. Que interessante. Então, é aquela fase, eles não gostam, eles só se identificam, os meninos só se identificam com os meninos e as meninas só se identificam com as meninas. Então, eles depois mudam. Mas naquele momento é assim. Então, essa fase é assim. Elas se juntam, as meninas, os meninos se juntam com as meninas e às vezes brigam, perseguem uns aos outros. Mas é tudo inocência. É tudo inocência. Então, eles estão nessa faixa etária aqui. E elas dizem, ó Senhor eliminador das aflições dos habitantes de Vrindavana, ó herói de todas as mulheres, ó Senhor que destrói o orgulho de teus devotos, que inclui devotos e devotas, porque algum possível orgulho que exista entre as devotas também será destruído, né? Como é destruído os possíveis orgulhos dos devotos homens. Né?
Como é destruído? Como é que isso é destruído? De acordo com essa oração que elas estão fazendo. Com teu doce e amável sorriso. Ó amigo, somos tuas criadas, por favor, satisfaze nossos desejos e mostra-nos teu atrativo rosto de lótus. Ou seja, vem para cá brincar com a gente, aparece, não fica por aí escondido só com os meninos não, aparece também, vem brincar com a gente. É isso que elas estão querendo. E elas, às vezes as mães não deixavam elas saírem, e com toda mãe faz isso, com menino e com menina, e elas ficavam na janela esperando quando eles voltavam de tarde, depois quando ia recolher as vacas para Gochala. Eles saíam para pastar com as vacas, quando eles voltavam, elas corriam para a janela para ver eles passarem. Elas querem ver o rosto de Lótus de Krishna. Isso é transcendência. Pode parecer com as nossas atividades, mas não é. Nem nós podemos imitar isso, nem isso aqui é fabricado literariamente por repetir um modelo humano como o nosso, que é condicionado ao mundo material. Não tem relação. Não tem relação. O que parece ter relação é apenas misericórdia para a gente se atrair e se aprofundar e descobrir que não tem relação. É só uma isca usada por efeito literário da pureza de Krishnadas Kaviraj. O autor tinha 90 anos, gente. Imagine o nível de experiência que ele tinha. Tinha 90 anos quando ele escreveu esse livro. Já estava quase cego, ele escrevia assim, quase cego. Então, observem que é há um nível de profundidade que merece ser prestado atenção. Vamos ver aqui. Elas agora vão se dirigir a Uddhava. Uddhava é uma personalidade da família dos Yados que parece muito com Krishna. Tem feições parecidas com a de Krishna. Ó Uddhava, na verdade, é lamentável que Krishna resida em Mathura. Acaso ele se lembra dos afazeres domésticos de seu pai, de seus amigos e dos vaqueirinhos? Ó grande alma, acaso ele alguma vez fala de nós, suas criadas? Quando ele descansará sua mão com aroma de aguru sobre nossas cabeças? Uddhava foi mandado por Krishna levando um bilhetinho para as meninas. Para elas, Krishna já saiu de Vrindavan. Ele agora está com mais ou menos 12, 13 anos de idade. Ele saiu de Vrindavan, foi para Mathura. De Mathura, e os habitantes de Vrindavan estão sentindo muita saudade. E elas estão aqui manifestando a sua saudade. E a dúvida, será que ele se lembra dos afazeres domésticos de seu pai, que era o ídolo dele, Nanda Maharaj? Será que ele se lembra que Nanda Maharaj adorava Indra e que ele, Krishna, mandou ele parar de adorar e depois Krishna se transformou na própria colina de Govardhana depois que fizeram a grande festa de Prasada? Ela quer dizer, os afazeres domésticos de seu pai são os trabalhos que Nanda Maharaj fazia como Vaishya. Ele cuidava das vacas, vendia os produtos, leite, iogurte, tudo isso, vendia os cereais, pegava o dinheiro, tirava os impostos, ia até Mathura pagar os impostos. Isso era o trabalho dele, ele pagava impostos, ele não sonegava os impostos. Então ele ia fazer isso, e tem outros passatempos que descrevem isso. Então aqui elas estão questionando, será que ele lembra do pai? Para poder mostrar que era grande autoridade. O mais legítimo é não ser ingrato com os próprios pais, né? Depois vem. E dos seus amigos vaqueirinhos? Elas estão falando agora dos que ficavam brincando o tempo inteiro, nem olhavam para a gente. Nem olhavam para a gente. Chatos brincando para lá com os vaqueirinhos. Ele ainda lembra dos vaqueirinhos, estando lá em Mathura, ele ainda lembra dos amigos vaqueirinhos? E aí depois vem. Ó grande alma, por acaso ele fala da gente? Ele fala de nós, das meninas, suas criadas? Quando ele descansará sua mão com aroma de ágoro sobre nossas cabeças? Elas estão esperando realmente as bênçãos, o carinho de Cristo. Então elas falam isso para Uddhava. O significado diz, este verso aparece no Srimad Bhagavatam 10, 47, 21, no trecho conhecido como Brahmara Gita. Quando Uddhava veio a Vrindavana,
Srimati Radharani, em completa saudade de Krishna, cantou dessa maneira. No mundo espiritual, cada palavra é uma canção, né? Então eles têm essa... Bom, aqui ele já vai continuar, o nosso tempo está esgotado já, vai continuar, as gopis vão continuar falando um pouquinho ainda. Eu queria ver se terminava, mas eu acho que eu falei demais. Vamos deixar por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta rapidinho, algum esclarecimento, rapidinho? Rapidíssimo. Pode perguntar. Maharaj, eu aprendi no movimento que o Mahamantra era secreto, conforme o senhor acabou de dizer, e que o senhor Chaitanya inverteu o Mahamantra para evitar que as outras autoridades, os eruditos da época, que diziam que o Mahamantra era secreto, que ele não poderia revelar. Então o senhor Chaitanya colocou antes, era primeiro Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e depois que era Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Aí o senhor Chaitanya colocou primeiro o Hare Krishna e depois o Hare Rama, justamente para dizer que já não é mais aquele mantra que era secreto, que agora é um mantra que pode ser divulgado. Isso tem sentido, irmão? Nunca ouvi sobre isso. Nunca li nos livros de Prabhupada, nunca ouvi nenhuma aula de Prabhupada sobre isso. De fato, o Mahamantra, em algumas linhas, ainda é cantado como Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare e depois Hare Krishna. Mas o que nós recebemos de Prabhupada, de um modo geral, é isso, e eu nunca ouvi essa referência. Tá bem? Obrigado. Muito obrigado. Mais alguma coisa? Então, boa semana para vocês. Feliz Ano Novo, ainda podemos falar. Né? E todas as glórias a Srila Prabhupada.